Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo no livro de Juízes. Irmãos, quando Deus me deu esta mensagem, eu nunca tinha ouvido ninguém pregar sobre este nome. Talvez você vai falar assim, será que tem esse nome na Bíblia? Tem. Juízes capítulo 3, versículo de número 15. Eu vou ler só o primeiro, depois você pode se assentar, e eu gostaria que você prestasse atenção no que Deus quer nos falar nesta noite, amém? Porque existem homens e mulheres que são escolhidos por Deus para fazer a diferença. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho da aflição ou do obstáculo que eu e você tem passado, não importa o tamanho do gigante que se levanta, mas quando Deus escolhe, tem vitória. E você crê nesta noite que você já é escolhido e a sua vitória já foi decretada por Deus. Todos acharam? Diz assim, versículo 15. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador. E o nome do libertador? Eude, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente. Amém? Vamos ficar até aqui. Fica ligado, em nome de Jesus. Irmãos, quando eu ouvi este nome, falei, meu Deus, Eude. Eu nunca vi falar sobre Eude. Eu nunca vi, em 23 anos que eu tenho de convertido, eu nunca vi ninguém pregar sobre esse homem. E eu comecei a pesquisar, a procurar quem era Eude. Eude foi o segundo juiz de Israel. O primeiro juiz de Israel chama Otiniel. Quando Otiniel terminou o seu período de juiz, Deus levantou Eude como libertador de Israel. Por quê, irmãos? Toda vez que Israel se afastava de Deus, quem prevalecia? Os inimigos. Você pode ver na Bíblia, irmão, toda vez que Israel passava uma aflição, toda vez que Israel passava um momento difícil, porque Israel virava as costas para Deus. E hoje não é diferente. A humanidade tem passado momentos difíceis e tem virado as costas para Deus. Nós vimos aí, no carnaval fora de época, o homem está desafiando a Deus. O homem acha que é maior do que Deus. Não existe no céu, na terra e debaixo desta terra um homem ou uma mulher que seja maior do que Deus. Todo aquele que se achar maior do que Deus, Deus vai abater. Maior é só Deus. Grande só é Deus. E os moabitas começaram a pressionar, a oprimir Israel. E Deus precisava levantar um homem de coragem. Irmãos, escuta o que eu vou te falar. Eu tenho certeza e convicção no que eu vou falar. Deus não levanta covarde. Você está entendendo? Deus não levanta covarde. Deus levanta homens e mulheres de coragem. Porque para servir Jesus, para servir o cristianismo verdadeiro, tem que ter coragem. E quando Deus escolheu esse homem, ele tinha coragem. O significado de Eude se chama o
ilustre, brilhante. Então você vê que Deus não pega qualquer pessoa. Para uma obra grande, Ele não pega qualquer pessoa. Ele escolhe a dedo, como escolheu Eude. Então vamos lá. Qualidade de Eude. Eude significa ilustre. Era um líder confiante. Irmãos, por que Israel seguia Eude? Porque ele era um juiz justo. Ele dava sentença justa, tanto para favorecer ou para julgamento de morte. Ele era justo. A qualidade que ele tinha. Então o povo de Israel tinha Eude como um espelho, porque ele era um juiz que podia confiar nele, e ele era um líder que podia confiar. Hoje, você pode contar no dedo os líderes no cristianismo que você pode confiar. É mentira o que eu estou falando? São poucos líderes que existem na terra que o povo pode ainda confiar. Mas tem. E o povo confiava em Eude. Segundo, com o ato de tocar a buzina, convocava o povo para lutar. Que forma que Eude chamava a atenção do povo? Tocando a buzina. Porque a nação era tão grande, e ele precisava de um instrumento que todos conseguiam ouvir. E quando Eude tocava a buzina, o povo sabia que ele já estava convocando para a guerra, convocando para a batalha. Vamos trazer para mim, para você, de que forma você está ouvindo Jesus, o Espírito Santo, o Deus poderoso, te invocar para a batalha? Qual é o instrumento que Jesus tem usado para chamar a minha e a sua atenção? O maior instrumento é a palavra. A palavra está sendo ministrada, a palavra está sendo divulgada, a palavra está sendo pregada, mas muitos não estão dando ouvido a este chamado. Porque a palavra te prepara para a guerra. A palavra te prepara para você vencer o inimigo. Terceiro, Eude estava confiante que Deus lhe daria vitória. Irmãos, quando o homem e a mulher é um líder de verdade, que se coloca à disposição de Deus, quando ele passa por um momento difícil, ele confia que Deus vai dar vitória. Assim é eu e você. Você está aqui nesta noite porque você confia que Deus vai te dar vitória. Não importa o tempo que demorar, mas você crê que Deus vai te dar vitória. Existe vitória para você receber, exige tempo. Existe vitória que é instantânea. Existe milagre que é na hora, mas existe milagre que há tempo. Será que eu e você estamos preparados para receber o tempo de Deus? Para receber o milagre que eu e você tanto buscamos? Mas Eude confiava que Deus ia dar vitória. Quarto, Israel seguia-o não só como juiz, mas como um líder que sabe o que faz. O líder escolhido por Deus, ele sabe o que faz. Ele conduz o seu rebanho na sabedoria da palavra. O bom líder não fica inventando as coisas. O bom líder conduz o rebanho pela palavra. Então Eude conduzia a nação por orientação de Deus. Ele não chegava lá no meio do povo e falava: eu sou juiz e vocês vão fazer o que eu vou mandar. Não. Primeiro ele buscava orientação em Deus.
Será que eu e você temos buscado orientação a Deus? Para as coisas que vamos fazer? Para as decisões que vamos tomar? Será que eu e você temos buscado a orientação de Deus? Às vezes o não de Deus dói, mas é a vontade de Deus. Quando eu e você ouvir não, é um livramento que Deus está dando lá na frente. Eude buscava orientação para que o povo não perecesse, para que o povo não voltasse frustrado da guerra, porque ele sabia que quando ouvisse a orientação de Deus, Deus dava vitória. Quinto, levantado por Deus para libertar o povo de Israel da opressão dos moabitas. Agora eu vou entrar no que Deus quer falar comigo e com você. Primeira lição, de Eude se preparava para lutar. Você tem preparado para lutar? O que você tem passado? Qual é a sua luta? Qual é a sua aflição? Qual é o seu problema? De que forma eu e você temos enfrentado as nossas dificuldades, as nossas barreiras? Será que enfrentamos o inimigo de qualquer jeito? Vou te dar um exemplo para você entender. Quando dois lutadores sobem em cima do ringue, eles sobem sem se preparar? Não. Se a luta está marcada para daqui 4 meses, eles se preparam 4 meses focado naquela luta. Eu e você temos nos que preparar todos os dias para que Deus dê vitória no que eu e você tem passado. Sem preparo não tem vitória. Sem buscar a Deus não adquire vitória. A preparação, é por isso que Eude vencia os inimigos, porque eles se preparavam. Qual é a preparação hoje? Oração, palavra, jejum. Esta é a arma que nós usamos contra o inimigo, contra os problemas, contra os obstáculos. É essas 3 coisas que temos que usar. Versículo 16. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes, a sua coxa direita. Eude preparou uma ferramenta para enfrentar o seu inimigo. Ele colocou sobre a sua coxa direita. Imagina uma ferramenta de um côvado. É quase do meu tamanho. Eu não sou tão grande, né? Quase do meu tamanho. E ele embanhou aquela ferramenta, aquela espada, aquela arma, se preparando. Preste atenção, por que ele escondeu a espada na perna direita? Preste atenção, para você entender. Vamos lá. Tem essa atitude de fazer uma espada, usa de prudência e se prepara para lutar. Será que temos prudentes? Será que temos andado preparado quando o inimigo surgir na sua frente ou na minha frente? Será que estamos preparados? Eude não andava despreparado, pastor Moisés. A todo momento ele estava preparado, ele estava prudente, ele estava atento, ele estava ligado, ele estava em sintonia com Deus, ele andava em oração com Deus, preparando para quando o inimigo aparecesse, Deus dá vitória. Vamos lá. Muitos querem ir para a batalha sem preparar. Você vence um inimigo que você não vê sem preparar, pastor Moisés? Você vence um inimigo que você não consegue ver sem preparar? O que te coloca forte, o que te coloca de pé,
Qual é o preparo meu e seu? É o jejum, é a oração, é a palavra. Porque quando o inimigo que nós não vemos se levantar, você está apto para vencer ele na palavra, na oração, no jejum. Deus te dá vitória. É nessas coisas que eu e você temos que nos preparar. Palavra, oração e jejum, esse é o alimento que deixa o homem, a mulher de Deus de pé. Irmão, se não tiver isso na igreja, a igreja não prevalece. Vai acontecer o que está acontecendo aqui, com Israel sendo oprimida pelos moabitas. É por isso que Satanás tem entrado muitas igrejas aí e tem cirandado, porque está faltando a palavra, a oração e o jejum. É isto que sustenta o cristianismo. Palavra, oração e jejum. Mas tem muitos líderes que não têm a direção de Deus, está tirando tudo isso da igreja. Mas a igreja que tem um bom líder, ele preserva a oração, o jejum, a palavra, incentiva as ovelhas a orar, a buscar, a consagrar para Deus a vitória. Quem nos dá a vitória é Deus. Para vencer as batalhas espirituais, precisamos nos preparar com jejum, com oração, com a palavra de Deus. Segunda lição, Eude não se conformava com o pecado. Eu e você não podemos nos conformar com o pecado. Eude não conformava com o pecado. Ele lutava para banir o pecado. Foi por isso que ele se levantou contra os moabitas, porque os moabitas adoravam outros deuses. Israel afastava de Deus e adorava outros deuses. E Eude não aceitava isto. Ele confrontou o pecado. Versículo 19. Porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gigal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. E este disse: cala-te. E todos que lhe assistiam saíram diante dele. Irmãos, quando um homem de Deus, como uma mulher de Deus, quando um líder de Deus fala aquilo que Deus manda falar, não fica um inimigo de pé. Eles todos têm que se bater de retirada. Aqui só ficou o rei. Está chegando a hora da espada sair da coxa direita. Está na hora de Eude desembanhar a ferramenta que ele havia preparado para mostrar que Deus é poderoso. Está aí, portanto, uma virtude necessária para nós: a coragem. Terceira lição de Eude: era corajoso para enfrentar o inimigo. Para enfrentar o inimigo que nós lutamos contra ele, tem que ter coragem. Você é corajoso? Você tem coragem? Existe muito cristão que quando se depara com o diabo ou com o demônio, ele fica com medo. É Satanás que tem que ficar com medo de você, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, irmão. Quando você anda na calçada, se vir alguém endemoniado, ou ele sai ou ele muda do passeio. É o inimigo que tem que ter medo de nós.
Sabe por quê? Que quem habita dentro de nós é o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus. Jesus morreu como ovelha, mas ressuscitou como leão. Jesus morreu como ovelha, mas ressuscitou como leão. Coragem. Se não tiver coragem, irmão, eu e você estamos perdendo tempo na igreja. Ah, irmão, você está com heresia? Não. Estou falando a verdade. A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Para entrar no céu tem que ser corajoso. Para entrar no céu tem que ter intimidade. Para entrar no céu tem que se relacionar com Deus. Porque Deus falou: Gideão, tem muita gente aí, e a maioria que está com você é covarde. Quantos corajosos sobrou? 300. A igreja podia estar cheia, mas Deus está preocupado com quantidade não, irmão. Deus está preocupado é com qualidade. Deus está preocupado é com a gente que gera milagre. Multidão está cheia. A multidão está espalhada para o mundo inteiro. Tem muita gente que fala que anda com Jesus. Andar é uma coisa, intimidade, relação é outra, totalmente diferente do que andar. Não aceite só andar. Se relaciona. Seja íntimo, como Eude foi. É por isso que quando o homem, direcionado por Deus, ele anda convicto que Deus vai dar vitória em tudo aquilo que ele enfrentar. Quarta lição: Eude era estrategista. Quando você encara seu inimigo, você já vai de cara. Vou te dar um exemplo. Quando Davi foi encarar Golias, ele pegou lá a sua fenda e já tampou a pedra? Não. O Espírito Santo falou assim: Davi, cria estratégia. Olha o tamanho do gigante. Começa a olhar da cabeça à planta dos pés. E eu vou te mostrar o ponto certo. E quando eu te mostrar o ponto certo, você vai lançar a pedra. O que é isso? Estratégia. De estudar o seu inimigo, de estudar o seu adversário. Quando dois lutadores vai lutar, ele estuda o seu adversário em casa e vê aonde é o ponto fraco dele, vê aonde ele é lento. Está entendendo o que Deus quer que eu e você sejamos? Homens de coragem, mulher de coragem, que tenha estratégia para derrotar o nosso adversário da nossa alma. Mais uma lição que aprendemos com esse juiz foi a de bom estratégia. Ele soube agir com sabedoria na hora certa. Irmãos, escuta o que eu vou te falar. Às vezes na hora você pode ter razão. Tudo está dizendo a seu favor. Mas se você falar na hora errada, estraga tudo. E Eude esperou o momento certo de atacar o seu inimigo. Ele esperou o momento certo de usar a estratégia. Vamos lá. Muitas das vezes precisamos agir com sabedoria. Temos que ter sabedoria para agirmos. É o que eu estou te falando. Às vezes a situação está dizendo ao seu favor, mas se você falar uma coisa errada, você estraga tudo. Então você tem que agir de sabedoria. É como você está no julgamento. Por que o advogado não deixa você falar? Porque você vai falar e vai estragar tudo. Aí ele olha para você e fala: você só vai falar na hora que eu autorizar. Aí o juiz te faz uma pergunta. Aí ele olha para você: não responda. Assim é Deus. Você pode estar com a razão, você pode estar falando lá dentro de você: Senhor, mas agora é a hora de eu falar. Aí Deus fala assim: fique em silêncio,
Porque ainda não é a hora. Porque quando chegar a hora e você falar, coisas grandes vão acontecer. Foi por isso que Eude tinha sabedoria, planejando o nosso ato para não errar, mas aproveitar cada oportunidade. Eu e você temos aproveitado a oportunidade que Deus tem nos dado. Você tem agido de sabedoria? Você tem planejado nas oportunidades que temos recebido de Deus? Hein? Você tem planejado? Quinta lição. Eude sabia aproveitar as oportunidades dadas por Deus. Temos sabido aproveitar? Você tem aproveitado bem? Então vamos lá. Versículo de número 21, capítulo 3. Versículo 20 e 21 diz assim, ó. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha só aonde estava sentado, e disse Eude: tenho para ti, olha agora, chegou a hora da espada. Escuta, tenho para ti uma palavra de Deus. Levantou-se da cadeira, então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou a mão da sua coxa direita e lhe cravou no ventre. Sabe o que aconteceu aqui? Eude foi colocado frente a frente com o rei dos Moabitas. Na hora certa, ele falou: eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando ele desembanhou, ele mata o rei dos Moabitas. Estrategista, sabedoria, planejou a hora certa de atacar. Pegou o rei o quê? Sem proteção. Pegou o rei sem armamento. Pegou o rei sem segurança. Quando ele levantou do seu trono, Eude crava a espada e fala: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os moabitas saberá que só o Senhor é Deus. Eude acaba de matar o rei. Vamos lá, para a estratégia, juiz, aquela foi uma oportunidade que ele não podia desperdiçar. Aquela oportunidade do rei ficar sozinho foi única, e ele não podia deixar passar, pastor. Assim é eu e você, irmão. Tem hora que Satanás se levanta, nos afrontando. Tem hora que Satanás fala assim no seu ouvido: cadê seu Deus? Que Deus é esse que você serve, que permite você chorar, que permite você sentir dor, que permite você sangrar? Faz parte, porque Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci e vós vencereis. Momento algum Jesus falou que ia ser fácil, mas para vencer tem que ter estratégia, oração, jejum e palavra. Pois além de preparar com sua espada, ele estava só com o rei dos Moabitas em Egrom. Então ele não desperdiça aquela oportunidade dada por Deus e derrota o rei e os seus inimigos. Sexto, Eude era um líder confiante. Versículo 27 do capítulo 3. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim,
e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante dele. Por que Eude ia adiante do povo de Israel? Eude representava Deus. Eude era um representante de Deus. Eu vejo Eude como a arca, porque quando a arca ia na frente de Israel, Israel vencia, não perdia. Eude simbolizava a presença de Deus. Eude falava: só vai se Deus me autorizar a eu ir na frente. Eude foi. Tocou a buzina, e Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante dele, convocando o povo para lutar. Eude estava confiante que Deus lhe daria vitória. Depois dele ter matado o rei, ele falou: os moabitas será entregue na nossa mão, e vocês de Israel saberá que só tem vitória servindo a Deus. Escuta que eu vou te falar. Eu e você, a humanidade, o ser humano só tem vitória se Deus estiver na frente. Porque Satanás dá prato, Deus dá banquete. Satanás tem dado prato para a humanidade, pratos que têm levado as pessoas à morte, pratos que têm levado as pessoas a ser escravo de Satanás. Mas Deus quer te dar o banquete. O que é banquete? Vida eterna, gozo, paz, uma nova cidade, um novo céu, uma nova terra. É isto que tem no banquete que Deus quer te dar. Amém? É isso que Deus quer te dar. Satanás veio matar, roubar, destruir e levar a pessoa a ser escravo dele eternamente no inferno. Irmão, Satanás sabe que está chegando a hora dele. Com Deus ele não pode mais. E o que ele tem feito? Ele tem se levantado contra mim e você, que somos escolhidos por Deus. Você acha que ele está preocupado com quem está lá fora? Não, ele está preocupado com você, ele está preocupado comigo, ele está preocupado com nós, porque enquanto nós estivermos aqui, ele vai lutar, ele vai tentar, ele vai se levantar, mas ele levanta para cair, porque quando ele vem diante de mim e de você, o Deus Todo-Poderoso levanta a destra da justiça e diz: minha é a vingança. Esse é o Deus que nós servimos. Deus grande, Deus poderoso. Tocou a buzina, convocou o povo. Israel seguia não só como juiz, mas como líder que sabe o que faz. Sétima e última lição: agia direcionado por Deus. Você tem agido com direção de Deus? É Deus que tem te direcionado? Você tem seguido as diretrizes de Deus? Você tem seguido a palavra que Deus tem te ensinado? Será que eu e você estamos seguindo tudo aquilo que nós aprendemos aqui? Tudo aquilo que você escuta na quarta, na sexta, no domingo, é a direção de Deus. E Eude agia direcionado por Deus. Ele era juiz, irmão. Ele podia tomar atitude por si próprio, mas ele não era maior do que Deus. Ele não podia direcionar a Deus. Ele podia orientar o povo através da lei, porque ele era juiz, então ele conhecia a lei, mas direcionar no Espírito, só Deus podia. E por isso que ele andava orientado por Deus. Versículo 28. E disse-lhes: segue-me, porque o Senhor vos tem dado os vossos inimigos, os moabitas, nas vossa mão. E desceram após ele, e tomaram ao vals do Jordão os moabitas,
e nenhum deixaram passar. Por que eles venceram o Moabita? Porque Deus estava na frente. Deus era o escudo deles. Deus era a fortaleza. Deus era o juiz. Deus é que pelejava a peleja de Israel. Irmão, eu quero te falar uma coisa nesta noite. Aquele que se levanta contra você, ou aquele que se levanta contra mim, não se levanta contra nós, se levanta contra o próprio Deus. É porque Deus peleja as minhas pelejas, a minha luta, a minha dor. É Deus que toma e peleja por mim. Porque senão eu já tinha desanimado, eu já tinha parado, eu já tinha abandonado. É assim, é você. Talvez você não está aqui hoje, você já tinha parado. Porque são tantas lutas, são tantas aflições, são tantas coisas que você fala assim: meu Deus, será que vale a pena? Existe uma canção: vai valer a pena, vai valer a pena. Espera mais só um pouquinho, porque está chegando a hora que Deus vai dar ordem, as trombetas vão soar e o leão da tribo de Judá vai chamar você, vai chamar a mim, vai chamar a nós por novo nome que vamos receber de Deus. Aleluias. O ato dele dizer: o Senhor vos tem entregado a vossos inimigos, mostra a sua submissão em agir direcionado por Deus, pois ele não iria para uma guerra contra os inimigos se Deus não pelejasse por Israel. Amém? Portanto, aprendemos mais uma lição: que agir na direção de Deus é sinal de vitória. Fica de pé. Quero ler 2 versículos. Enquanto eu tiver vida, toda vez que Deus me dá a oportunidade de encerrar uma mensagem, vou encerrar com eles. Romanos 8, 37. O Jonathan já está até sabendo. Olha lá. Mas em todas essas coisas que você tem enfrentado, quais são as coisas que você está enfrentando? Coisas está no plural. Estas está no plural. Somos está no plural. Todas está no plural. Não existe alguma coisa na sua vida que Deus não pode te dar vitória. Basta você crer, basta você confiar, porque somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Filipenses 4:13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Jesus. Quem te sustenta é Jesus. Quem te dá graça é o Yeshua, Alamachia, o Cristo, o desejado das nações. É Ele que te sustenta, é Ele que te fortalece, e diante dEle você pode todas as coisas. Tem muito irmão aqui nessa noite, e muita irmã que já ouviu de alguém falar assim: você não pode nada, você não tem condição, você não é capaz. Ei, quem te capacita é Deus, quem te deu sabedoria é Deus, quem te criou é Deus, e quem está dentro de você é Deus. Não fique com a palavra que o homem fala, mas fique o que a Bíblia fala: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Fecha os teus olhos, vamos orar. Fecha os teus olhos. Você aprendeu com Eude, agora você sabe quem é Eude. Será que eu e você vamos sair daqui como Eude? Homens e mulheres que confiam em Deus, homens e mulheres que não admitem o pecado, homens e mulheres que agem direcionado por Deus, homens e mulheres que confiam em Deus, homens e mulheres que esperam a orientação de Deus. Aleluias, aleluias. Fecha os teus olhos. John, tem como você colocar uma canção para nós? A Ele a glória, aquele. Esqueci, consagração.
Deus é poderoso, irmão. E hoje você vai declarar que Deus é poderoso. Hoje você vai determinar